Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série Aquário Marinho de A a Z. No episódio passado vocês aprenderam sobre os maravilhosos recifes de corais e cada coisa que compõe nosso aquário marinho, como ela se comporta em relação a imitar os recifes de corais. No episódio de hoje vamos ajudar vocês a ver os principais tipos de aquários marinhos para você se espelhar em um desses tipos e seguir até o final da série aí para tentar montar um aquário parecido com o que você mais curtir. Legal! E o vídeo de hoje é o terceiro vídeo geral da série, que vai ter uns 70, 80 vídeos, ele faz parte do módulo de planejamento. Mas antes da gente começar o vídeo, vamos falar um pouquinho dos mandamentos da série Aquário Marinho de A a Z. Algumas pessoas conhecem, outras não conhecem, como alguns não conhecem, a gente vai ter que falar de novo. Então, bora lá falar os mandamentos. Mandamento 1. Terás paciência, estudará bastante, terás muita dedicação. Aquário marinho não é ser caro ou difícil, sim um exercício de paciência, estudo e dedicação. Mandamento 2. Pensará sempre na qualidade, não na pressa ou quantidade. Prefira juntar grana por mais tempo e comprar algo melhor do que mais barato. Mandamento 3. Simularás o mais próximo possível do ambiente natural desses animais, como os maravilhosos recifes de corais. Aquário marinho significa simular os recifes de corais e o incrível oceano, e com isso, cuidar da qualidade da água para automaticamente cuidar dos nossos animais. Mandamento 4. Não serás um grande preguiçoso para todos os testes e manutenções corretamente. Beleza, agora que isso entrou na sua cabecinha, vamos começar aí o vídeo? Então chega de enrolação e bora para começar o vídeo. Beleza, muitas pessoas querem montar um aquário marinho, mas não sabem por onde começar, não sabem o que colocar. Eu não tenho a menor ideia. Esse vídeo vai servir como um guia aí para você ver alguns dos vários tipos de aquários marinhos que existem no mundo. Obviamente é só alguns deles e não todos. Você vai ver aí os principais tipos de aquário que tem. Você vai gostar de um ou outro e você vai se espelhar e vamos passar diversas dicas para você conseguir montar um aquário independente do tipo ou do tamanho do aquário. Lembrando, nunca escolha o aquário por tamanho, por exigência, escolhe o aquário que você vai mais gostar. Se espelha naquele aquário e siga aquele aquário. Muitas pessoas às vezes montam um aquário que não gosta tanto, mas vai porque é mais fácil e no final não fica tão... não gosta tanto realmente daquele aquário depois que ele montou. Então, monte o que você mais gostar, mas não o maior, e sim o melhor que você puder. E no final do vídeo, pessoal, vamos fazer uma brincadeira aí, porque eu vou pegar o modelo que a gente inventou aí para classificar tipos e tamanhos de aquário. Vamos pegar os aquários dos inscritos que mandaram pra gente aí no grupo do WhatsApp e eu vou classificar cada um deles por tipo, por tamanho, para vocês verem o aquário dos inscritos. Vamos falar alguns dos nossos aquários e também de alguns youtubers famosos aí do aquarismo marinho. E você que tá assistindo, depois de assistir, ver todos os aquários, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual tipo de aquário que você mais gostou e que você mais gostaria de montar. Lembrando que vamos ter três principais tipos de classificação aqui. A primeira é por tamanho de aquário, a segunda é por tipo de aquário e a terceira é por formato. Então você deixa aqui nos comentários depois do vídeo e fale qual desses três aí, cada um dos três parâmetros você mais gostou, beleza? Então vamos lá começar o primeiro parâmetro, que é por tamanho. Bom, pessoal, a primeira coisa que é muito importante vocês saberem o tamanho do aquário em si. Quando vocês forem ver o tamanho do aquário, é muito importante vocês considerarem, na hora de vocês escolherem seus animais, corais, peixes, etc., vocês considerarem o tamanho do display, que é a caixa de vidro aqui, ou qualquer outro tipo de material, acrílico, enfim, que vão ficar os animais. Agora, na hora de escolher os equipamentos, vocês considerem tudo, não só o display, mas também o compartimento de filtragem, que é o SUMP. Por exemplo, na hora de escolher o tamanho de skimmer, considerem toda a litragem, e a litragem real, não as medidas. Vocês têm que calcular, mais pra frente vai ensinar pra vocês como calcular a litragem real do aquário. Porque se a gente for calcular aqui, ele pode ter mais de 1000, mas na verdade ele tem uns 1000 e não 1200 como a medida total daria. E outra coisa muito importante é que nós classificamos aqui os tipos de tamanho, mas não é nada científico, não é uma verdade absoluta, e é uma classificação que a gente mesmo fez aí, baseada em algumas condições que as pessoas costumam colocar aí, mas não leve isso como uma verdade universal, e sim uma ajuda para você saber escolher seu tamanho, beleza? O primeiro tipo aí é o
pico. E o que é pico? O pico é um dos menores tipos de aquários que podemos ter. Na nossa classificação é um aquário que vai até 40 litros. Nesse aquário, normalmente, como ele é muito pequenininho, você pode ter pouquíssimos peixes, mais ou menos uns 2 peixinhos pequenos. Você não tem muitas condições de layout, ou seja, de formações de rochas e tipos de corais diferentes. Ou seja, a desvantagem dele é que você vai ficar muito restrito justamente por ser um aquário bem pequenininho. E além dos parâmetros dele da água podem variar mais fácil. A temperatura varia muito mais rápido num aquário pequenininho do que num aquário grande. A vantagem que teria dele é porque você pode colocar praticamente em qualquer lugar, né? Até numa escrivaninha aí, no escritório. Mas lembre-se que essa questão da instabilidade é muito importante. Fora que você não tem muitas opções, né? É verdade. O segundo tipo de tamanho de aquário aqui é o nano. As pessoas falam muito nano. Nano acho que é o mais famoso aí no aquarismo geral, é a palavra nano. A palavra nano, pessoal, são aquários entre 41 a 100 litros. Lembre-se, na nossa denominação, beleza? Nos nanos, pessoal, vocês podem colocar entre 3 a 4, até 5 peixinhos pequenos mais ou menos, para não ficar super lotado. Você tem um pouquinho mais de variedade de layout, mas mesmo assim você não consegue variar muito. Normalmente você consegue fazer até uma ilha, 2 no máximo assim, ilhas de rochas e algumas variedades um pouquinho maiores de corais, mas também nada muito grande. Melhor do que nada. Ele ainda tem um pouco de instabilidade em relação aos parâmetros, mas é bem menor que o Pico Reef. Normalmente os aquários mais recomendados aí são em torno de 100 litros justamente por isso, não é um aquário muito grande e também não é um aquário muito pequeno. O terceiro tipo de tamanho de aquário aqui são os aquários pequenos, que é um aquário aí que vai entre 101 a 200 litros mais ou menos. Aí nesse aquário a gente pode começar a brincar um pouquinho mais, porque a gente pode, além de colocar alguns peixes pequenos, entre 3 a 4 a 5, a gente também pode começar a colocar peixes entre pequenos e médios também, com mais ou menos 1 ou 2. Eu colocaria 2 já acho que ficaria muito para um aquário desse tamanho. O legal é que a gente já começa a colocar um pouquinho mais de recursos de layout, ou seja, começa a colocar 2 ou 3 ilhas, começa a colocar formatos mais variados e uma quantidade maior de corais, aí você vai ter mais cores dentro do seu aquário. Além disso, os parâmetros são mais estáveis, já começa a ter uma estabilidade relativamente boa dentro do aquário. O quarto tipo de tamanho de aquário que a gente pode ter são os tamanhos médios. Os tamanhos médios, pela nossa denominação, pessoal, são aquários entre 201 a 400 litros. E aí sim que a brincadeira realmente fica legal. Por quê, Thiago? Porque além de podermos colocar já peixes considerados entre médios e grandes aí, além de alguns médios e pequenos, começamos a poder colocar peixes com funções, como o André fala, que são peixes que vão servir para coisas específicas no aquário, como por exemplo, comer planárias, como por exemplo, comer algas, aepitáceas, ou seja, pragas aí que as pessoas não gostam de ter nos aquários. Então eles vão servir também para limpar o aquário, vamos assim dizer. Eu colocaria entre 5 a 7 peixes pequenos, entre 2 a 3 peixes médios, entre 1 a 2 peixes de um porte um pouquinho maior, dependendo do tamanho do aquário. Se for 200 e poucos litros, você coloca menos. Se for 400, você tem mais opções de peixes aí. Além disso, o layout aí já fica praticamente, qualquer tipo de layout é possível montar nesse aquário. Vários tipos de ilha, vários tipos de formatos, de rochas, e a variedade de corais também é bem grande. Além disso, a estabilidade desse aquário já é bem grande também. E por fim, pessoal, temos aqui a denominação que nós fizemos, que são os aquários grandes, que é entre 401 litros para cima aí, a de eterno, pessoal. A gente não vai entrar nesses aquários mega big aí, que é aquário de, por exemplo, aquário de São Paulo, aí que entra 5 mil, 10 mil litros, porque não é convencional. Então a maior parte dos aquários convencionais aí a gente costuma encontrar entre 400 e pouco até 1.000, 1.500 litros de display, porque display em um aquário de 1.000 litros já é bastante coisa. E aí, pessoal, a brincadeira aí já não tem tantos limites, né? A gente consegue colocar entre 7 a 14 peixes pequenos, entre 4 a 6 peixes médios e também conseguimos colocar entre 3 a 5 peixes grandes. É claro que não é exatamente isso, você pode colocar às vezes um pouco menos de pequeno, um pouco mais de médio, mas seria uma conta aí que você poderia colocar já num aquário desse porte. Uma coisa muito legal é que a partir do pequeno para o grande, a gente tem uma quantidade maior de cores. No grande nem se fala, pessoal. Podemos colocar diversos tipos de corais diferentes. Isso vai dar mais cor para o aquário e mais formas diferentes. Às vezes tem pessoas que colocam uma ilha só de LPS, às vezes tem pessoas que falam de uma ilha só de SPS. Então o céu é o limite para um aquário desse, fora que a estabilidade é muito grande. A principal dificuldade aí que a pessoa pode ter é para manter um aquário desse no dia a dia, porque os gastos aí que você vai ter de sal, de energia, etc, já é um gasto relativamente grande. E a vontade de chorar é inevitável.
Então, apesar de ser tentador montar um aquário grande como esse, sempre lembre-se de medir o quanto tudo isso vai gastar mensalmente para vocês. É claro que um aquário só de peixes, como esse aqui, que é um fish only, não tem tanto gasto como um aquário de corais. Mas mesmo assim é bom você prever quanto você vai gastar de energia de sal, mas esse é um papo para o próximo vídeo. Bom, agora que vocês conheceram os principais tipos de tamanho de aquário, pela nossa denominação, agora vamos falar sobre os tipos de aquário. Vocês descobriram o tamanho e vamos falar sobre os tipos agora. Bom, pessoal, temos 4 principais tipos de aquário. O primeiro tipo aí que a gente tem são os aquários como esse aqui, que são os fish only. O que é um aquário fish only, galera? É basicamente um aquário que não tem corais, ou quase não tem corais. São aquários que normalmente a gente coloca só peixes, e a gente pode colocar alguns invertebrados, alguns outros animais aqui. Normalmente a gente realmente não coloca corais dentro desse aquário. Apesar do nome fish only, não significa que você precisa colocar só peixe. Muito afiado! Por exemplo, esse aquário tem tipo de limpeza, então tem paguro, tem alguns snails, mas normalmente a gente não coloca corais dentro desse tipo de aquário. O bom desse tipo de aquário, não bom assim, o ponto assim é que ele é mais barato, porque você precisa de uma iluminação um pouco mais simples e tudo mais, porém não é um aquário muito colorido, ele tem mais cor pelos peixes em si, mas falta aquela coloração majestosa que os corais dão. Fica mais rocha mesmo. Mas tem pessoas que preferem um aquário fish only. Algumas opções que algumas pessoas colocam, não é normal no Brasil, é mais normal fora, por exemplo, nos Estados Unidos, são os corais artificiais. A pessoa não quer manter os corais, que tem que ter as exigências, etc., mas quer ter um aquário mais colorido além dos peixes. Aí a pessoa coloca os corais artificiais. Mas galera, os corais, vocês vão perceber que 99% das pessoas quer ter os corais, quer manter aqueles animais vivos, quer ter aquelas cores diferenciadas que só os corais têm, né? É verdade. Bom, o segundo tipo de aquário que a gente pode montar aqui é um aquário de softs. O que é isso, Thiago? No vídeo passado a gente falou rapidamente que tem 3 principais tipos de corais, isso não é científico, mas a gente costuma chamar assim no aquarismo, que são softs, corais duros, que é entre os LPS e os SPS. Os corais softs são corais que não têm base calcária, não têm esqueleto, são corais que têm basicamente tecido e o organismo dele em si. São corais normalmente mais fáceis de se manter do que outros. Alguns até consideram pragas porque eles vão praticamente quase qualquer lugar. Então a gente pode montar um aquário de softs. O aquário de softs é mais fácil de manter do que um aquário de corais duros na maior parte dos casos, porém são corais que não tem uma variedade muito grande de cores, normalmente é mais rosa, mais verde, mais marrom, a gente não costuma encontrar muitas outras, com exceção de alguns zoanthos, por exemplo, e mussels. Bom, o terceiro tipo de aquário que a gente pode montar é um aquário misto. O que seria um aquário misto, pessoal? É um aquário que a gente coloca, além dos peixes, além dos corais, um pouquinho de cada tipo de coral. Às vezes tem gente que coloca um pouco mais de soft, coloca menos duros, às vezes coloca mais duros e menos softs, mas é um aquário misto aí que tem um pouquinho de tudo, desde os softs, desde o LPS, desde o SPS, além dos peixes, então tem realmente um pouquinho de tudo. O legal desse aquário é que você já começa a ter um pouquinho mais de variedade de cores, e se você colocar um pouco mais de softs, por exemplo, ainda assim você vai conseguir manter com um pouquinho menos de dificuldade, dependendo também dos SPS que você vai colocar, você vai gastar um pouquinho menos de suplementação, principalmente por causa da base calcária dos SPS. Agora, se você quiser um aquário misto com mais corais duros, aí mesmo assim vai usar um pouco mais de suplementação. E o gasto aí normalmente é moderado, dependendo do que você vai colocar. Por fim, temos o quarto tipo de aquário, que são os de corais praticamente só duros ou majoritariamente duros, que a gente coloca SPS e LPS. Esse aquário, pessoal, é um dos mais almejados, apesar de não ser um dos mais comuns, porque é um aquário assim que é meio que desafiador para as pessoas, o cara monta, mantém e fala, eu consegui manter. Fora isso, é um aquário que tem a variedade de cores é absurda, tem amarelo, tem verde, tem marrom, tem azul, tem roxo, tem tudo que você possa imaginar de cores e formatos. É realmente fantástico. E aí algumas pessoas falam, eu não gosto tanto assim dos SPS porque não tem muito movimento. Mas você pode colocar LPS também junto com os SPS. É claro que não um colado no outro, porque os LPS têm tendência de queimar principalmente os SPS, mas os LPS também têm bastante movimento. E aí esse aquário tem essa vantagem de ser um aquário super mega colorido, super mega lindo, porém a desvantagem, vamos dizer assim, que ele gasta um pouco mais mensalmente do que os outros aquários, porque você precisa suplementar mais com alguns produtos, vai consumir principalmente cálcio, magnésio e reserva alcalina, uma quantidade maior do que um aquário só de sólidos, apesar que sólidos também consomem
somem os elementos que formam a reserva alcalina, o KH. Agora que vocês aprenderam sobre os tamanhos de aquário, o tamanho de display que a gente pode montar, aprenderam alguns tipos de aquário também que a gente pode manter com os animais aqui dentro, agora eu vou falar sobre os formatos de aquário. Vamos lá, os dois principais formatos que a gente encontra em 99% dos casos, pessoal, são os aquários cubos e os aquários retangulares. Esse é um aquário retangular e um aquário cubo. É um aquário cubo, igual o aquário que eu vou montar, aquele de 120 litros, ele é basicamente um cubo. Não necessariamente ele precisa ter as três medidas iguais. Normalmente os cubos ele tem o comprimento e a largura igual e a altura pode ser próxima ou variar um pouquinho mais. É meio redundante falar, pessoal, mas o aquário retangular ele é mais comprido do que largo ou alto. Não me diga. Normalmente, tá? Porque às vezes tem aquários que podem ser muito altos também. Apesar que não é comum e normalmente não é muito recomendado também. Aí, pessoal, tem outros aquários aí que o pessoal às vezes monta, mas não é convencional e normalmente eles trazem algumas dificuldades também dependendo do tipo de aquário. Que são os aquários cilíndricos, é redondo que chamam. Tem um aquário que é em S e também tem um aquário que é triangular. O fundo dele é um triângulo assim, tem o comprimento e tal, depois ele forma como se fosse um triângulo. A gente encontra esses aquários principalmente em algumas lojas, como a Ecomarine, por exemplo, eles têm esse tipo de aquário, mas não é muito convencional. Até porque, às vezes, dependendo, por exemplo, do aquário cilíndrico, tem um ângulo de refração que você não consegue ver o animal exatamente como ele é, dependendo do ângulo que você vê, ele parece estar maior, parece estar distorcido. Mas tem gente que gosta também desse tipo de aquário, vai mais do seu gosto aí. Mas os mais convencionais realmente são os aquários cubos e os aquários retangulares. Bom, agora para fazer a super revisão geral aí, por esses três principais parâmetros, que é tamanho, tipo e formato, eu convidei os inscritos para mandarem, pessoal, os aquários deles e vamos fazer uma brincadeira. Vamos mostrar os aquários deles para vocês e vamos fazer uma brincadeira de classificar esses tipos de aquário, beleza? É tudo legal. Engraçado, pessoal, é que 90% dos aquários que o pessoal mandou é pico ou nano. Eu acho que só teve um aquário considerado pequeno na nossa denominação, mas é engraçado a gente ver que quase sempre é pico e nano e de softs. Raramente tem um misto aí, pessoal. O pessoal tem muito medo de montar aquários diferentes. Fiquem tranquilos que vocês vão conseguir montar aquários diferentes. Ah, Thiago, de tudo que eu vi aqui, eu gostei muito do aquário pequeno ou médio, de SPS ou misto. Vocês vão aprender a montar. Fiquem tranquilos que vocês não vão ter medo, mas vamos lá mostrar a brincadeira agora. O primeiro aquário é do inscrito Maurício Mori e o aquário dele tem em torno de 43 litros, mas a litragem real aí descontando rocha, etc, deve ser um pouquinho menor que isso. Bom, o aquário do Maurício, pessoal, se a gente for considerar o tamanho dele pela litragem, é um pico em termos de tamanho. O tipo dele é um riff de corais softs e o formato é um cubo, então ele é um pico riff de softs do formato cubo. O segundo aquário é do inscrito Alexandre. O aquário dele tem em torno de 64 litros, deve ter entre 50 a 60 litros reais. Isso faz o aquário dele, pessoal, ser um nano, do tipo, pelos corais que ele tem e tal, é um riff de softs com um outro LPS. Não vamos considerar, um outro ainda não é um aquário de softs basicamente, não chega a ser misto. E o formato é cubo, ou seja, é um nano riff de softs de formato cubo. Outro inscrito que mandou pra gente, pessoal, é o Fábio Snyder. Será que o sobrenome dele é assim mesmo? Será que ele fez da Liga da Justiça? Enfim. Que tem em torno de 34 litros de display. Em termos de tamanho, é um pico, por causa da litragem. Do tipo, por enquanto é um Fishone, mas ele quer colocar corais softs, então vai virar um riff de softs. E eu acho que eu não expliquei riff, pessoal, mas riff é uma abreviatura em inglês de recifes. Recifes, no caso, recifes de corais, então a gente costuma chamar de riff. Nesse caso, a gente está chamando um pico Fishone, que vai virar um pico riff de softs de formato cubo. Outro inscrito, pessoal, é o Cauã, que também tem em torno de 60 e poucos litros de display. Isso faz o aquário dele ser do tamanho nano, o tipo é riff de softs, também com outro LPS, e o formato aí começou um retangular, normalmente a gente viu só cubo, agora a gente viu um retangular. Ou seja, o aquário dele é um nano riff de softs do formato retangular. O outro inscrito é o Antônio Carlos, o aquário dele tem em torno de 30 litros, real deve ter um pouquinho menos que isso. Ou seja, de tamanho é um pico, ele tem tipo aí, são riff de softs também, e o formato é retangular, ou seja, é um pico riff de softs do formato retangular. O Cadu Maia, pessoal, já é o primeiro aquário aí do tamanho pequeno que a gente vê, porque ele tem em torno de 125 litros. Isso faz ser um aquário pequeno. O tipo é um riff de corais moles, quase que o Fishone, porque tem pouquíssimos corais moles, e o formato é um cubo, ou seja, é um aquário pequeno, riff de softs e formato cubo. O outro inscrito, pessoal, é o Gil Braga, que é o menor aquário que a gente viu até hoje aqui.
ele tem em torno de 19 litros, real tem até menos que isso. Isso faz o aquário dele ser um pico. O tipo é um reef mais ou menos misto aí de softs LPS em formato retangular, ou seja, é um pico reef misto de formato retangular. O outro inscrito que mandou pra gente é o Dudes Player, que tem um aquário de em torno de 70 litros. Isso faz o aquário dele ser nano, do tipo reef de corais moles, também quase fishone, porque tem pouquíssimos corais, em formato retangular. Isso faz o aquário dele ser um nano reef de softs retangular. Bom pessoal, agora vamos falar os aquários aqui meu, que vou ter, e também do André e da Reef Point, beleza? O primeiro aquário, eu vou falar o aquário do André, esse aquário que a gente tem aqui atrás, pessoal. A litragem real total desse aquário tem em torno de 1000 litros, porém o display, que é o que conta para o tamanho aqui para os animais, tem em torno de 500 litros. Isso faz ser um aquário do tamanho grande, já é um tamanho grande. Ele é fish only em tipo, porque só tem peixes aqui, equipe de limpeza e uma anêmona. E, além disso, ele é formato retangular, ou seja, é um aquário fish only grande retangular. Tem o aquário do PK também, pessoal, aquele aquário que a gente montou lá para outro influenciador, outro youtuber, o PK, ele tem em torno de 50 litros, ou seja, é um nano, ele é reef também porque ele tem corais, ele é meio que misto, apesar de ele não ter SPS, ele tem bastante LPS, ou seja, é um aquário nano reef misto e o formato é cubo. Temos também o aquário da Reef Point, pessoal, também é do André e também do pessoal da Reef Point lá, onde fica na sede da Reef Point. É um aquário que a litragem total tem uns 800 mil litros, mas o display em si tem em torno de 750 litros. Ou seja, é um reef mesclado com tendência para corais duros, grande retangular. Vamos falar agora do meu futuro aquário, pessoal, que a gente vai montar de 120 litros. É um aquário de 120 litros que eu vou colocar praticamente só SPS com alguns LPS, eu não vou colocar nenhum soft. Ou seja, vai ser um nano reef de corais duros em formato cubo. E também tem um futuro pico reef que a gente montar na Reef Point, pessoal. Esse pico reef tem 40 litros, ou seja, ele é um pico reef de corais duros também. Vai ser predominante. O quê? Predominante. Como? Vai ter só corais duros nesse aquário. Tá bom. E é um cubo também. Agora vamos falar dos youtubers aí, pessoal. Tem o Aquário Marinho, o Vinícius do Aquário Marinho Sem Grana e também tem o Léo do Reef Show. São duas referências aí focadas em aquários marinhos. Vamos falar do Vinícius primeiro, que o display tem em torno de 300 litros. O aquário dele, pessoal, pelo que vocês estão vendo aí, é um reef médio, misto, retangular. Já o do Léo, do canal Reef Show, tem cerca de 350 litros mais ou menos o display. Ele é um reef médio, pela nossa denominação, de corais duros, apesar de ter alguns softs também e retangular. Eu falei apesar, pessoal, porque tem tão pouco aí que praticamente a gente não considera misto. A gente pode considerar aí um aquário de corais duros e retangular, como vocês podem ver. É isso aí, pessoal. Vocês viram algumas brincadeiras. Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual tipo você gosta mais, qual tamanho você gosta mais e também qual formato você gosta mais, qual você montaria, qual você está montando, qual você gostaria de montar, enfim. Quais seriam os próximos passos, pessoal? Vocês viram que a gente falou de 3 principais pontos na hora de escolher um aquário marinho, mas a gente não entrou em alguns pontos importantes, como por exemplo o layout e o hardscape, que é a forma que você vai colocar as rochas aí. Vai ter um vídeo específico muito importante sobre layout e hardscape, vai ter vídeo ensinando a escolher os animais para o aquário marinho, principalmente os corais e os peixes, são os principais na hora de escolher. Também tem um pouquinho de anêmona e tal, mas são os principais, é coral e também os peixes. E também vamos ter vídeos aí ensinando a escolher os produtos para o aquário, pessoal, como montar o aquário em si, escolher cada um dos equipamentos para o seu aquário, fazer investimento para o seu aquário e também calcular o gasto mensal para o seu aquário. Então esses são os próximos passos da fase do planejamento. Mas acho que eu já dei um belo norte para vocês aí que não conheciam quase nada de tipos de aquário marinho, né? Agora algumas recomendações finais importantes depois que você viu esse vídeo para quem chegou até o final. Não é porque um aquário aceita mais variação, como por exemplo um aquário de soft, que você vai deixar de variar mais. Sempre dê o melhor que você puder para os seus animais e para o seu aquário, independente do tipo. Mesmo que você goste de soft, você gostar de soft porque você realmente gosta, mesmo assim tente montar o melhor aquário que você puder para dar as melhores condições para os seus animais. Outra coisa é, sempre monte um aquário depois de você se sentir seguro de montar aquário, depois de ver a quantidade de vídeos suficiente que você fala, não, agora eu aprendi o básico suficiente, então a partir daí monte seu aquário, porque senão às vezes pode montar e você vai se arrepender de algumas coisas nesse caminho. Outra coisa, quando você for montar um aquário, sempre pense no melhor possível, mesmo que o
que o equipamento seja mais caro, prefira juntar a grana por um pouco mais de tempo, seja paciente, não pule etapas. Seja paciente, compre o melhor que você puder, mesmo que demore um tempo a mais para você comprar, beleza? E por fim, o mais importante, monte um aquário que te agradar, que você mais gostar. Não vai na onda do pessoal que fala, monte um aquário, pica o riff de corais moles aí porque é o mais simples. Se você não gosta de corais moles, não tem por que você montar. Ah, se você ama, adora, igual a gente comentou, e você montar um aquário de 150 litros, puta, mas acho que é um aquário grandezinho, já é um aquário pequeno, quase médio, aí acho que eu posso colocar. Não vai dar certo, aqui tem grandes chances de não dar certo. Então se você gostou de ter Dory, se você gostou de ter corais duras, então se é isso que você gostou, então foca nisso, estude isso, nem que leve um tempo a mais, mas monte o que você mais gostar, porque isso vai te dar mais prazer, e aí não vai ser um aquário que você vai ter que desmontar depois de, sei lá, um ano para ter que remontar outro aquário depois, que é um aquário que você realmente vai gostar. É isso aí, pessoal, terminamos aí o vídeo. Os principais tipos de aquário, é claro que tem outros tipos aí, outras denominações, não é nada científico, nem também não é uma verdade absoluta, é só alguma forma que a gente fez para classificar e ajudar vocês aí na hora que vocês forem escolher seus aquários, vocês saberem anotar, ah, esse aquário que eu tô vendo é um retangular, que é de tal tipo e de tal tamanho. Ah, eu gostei desse, então eu vou me seguir agora naquele tipo de aquário. Também não se esqueçam de deixar nos comentários aí qual tipo, formato e tal você mais curtiu. É muito legal ver aí o pessoal interagindo e falando os tipos que vocês mais gostam. Se você caiu de paraquedas, não é inscrito ainda, ou se você assiste o vídeo e não é inscrito, o que tá esperando? Se inscreva no canal. Se você curtiu esse vídeo, dê o like. Se você não curtiu, dê o dislike, fala por que você não curtiu e também clique no sininho aí. Sigam a gente no Instagram, que é Aquarismo, e no Twitter, que é Aquarismo, principalmente no Instagram, porque lá vamos mostrar toda a evolução desses incríveis aquários aqui, beleza? Se você não assistiu o vídeo anterior mostrou os incríveis recifes de corais e como cada um dos equipamentos podem simular o ambiente natural dos recifes de corais. Para você que está vendo no presente, aguardem, porque dia 12 de novembro vai sair um vídeo ensinando a calcular os gastos mensais que você vai ter para montar um aquário, seja marinho ou qualquer outro tipo. Aguardamos vocês no próximo vídeo. Até mais!